Em 1622, nos mares da China, uma esquadra de 13 navios holandeses cercava uma pequena guarnição portuguesa que se defendia como podia no porto de Macau. Os holandeses estavam determinados a tomar todas as possessões lusitanas no além-mar, mas Macau resistiria de forma impressionante. No vídeo de hoje, vamos falar sobre como os escravos lutaram ao lado dos portugueses na defesa de Macau contra os holandeses. Mas antes de começar o vídeo, já deixa o dedo no like e se inscreva agora mesmo aqui no canal para não perder as novidades por aqui. O Império Português atingiu o ápice de sua expansão no século XVI. Dominando as rotas asiáticas, os portugueses, pouco mais de 200 anos após o início das grandes navegações, já transacionavam e comerciavam em terras chinesas e japonesas. Inclusive, os portugueses tinham um papel importante no comércio entre a China e o Japão, sendo responsáveis pelo comércio de especiarias, escravos e, em especial, de armas de fogo. Porém, os lusitanos só conseguiriam reforçar sua posição nos mares asiáticos após conseguirem, com a permissão dos mandarins Ming, estabelecer um assentamento permanente que poderia usar de base para o livre comércio, desde que, claro, pagassem impostos aos mandarins. Desse modo, é estabelecido o Porto de Macau, um importante porto lusitano no mar da China. Em 1570, o porto despontava como um dos assentamentos portugueses mais lucrativos do mundo. Isso porque Macau se beneficiava do muito rentável comércio entre a China e o Japão. A China e o Japão não transacionavam diretamente, em especial por conta do medo dos piratas Wako, que aterrorizavam o mar da China. Mas, como as naus portuguesas tinham um formidável poder de fogo, os lusitanos conseguiam transacionar entre ambas as nações, já que qualquer tentativa de assalto pirata era logo trucidada pelos canhões portugueses. No entanto, o sucesso português no porto de Macau não demorou a atrair a inveja de outras potências europeias. E esse sucesso logo foi ameaçado com um triste acontecimento em Alcácer-Quibir. Com a morte do rei Dom Sebastião nos desertos marroquinos, o rei Filipe II acabou herdando a coroa portuguesa, ao mesmo tempo que possuía as coroas castelhana e aragonesa. Assim, é configurada a união dinástica que ficou conhecida como União Ibérica. A União Ibérica fez de Filipe II o rei mais poderoso de todo o mundo. Possuindo sob seu domínio todo o continente americano, do norte, sul, centro e Caribe, tinha também sob seu domínio as feitorias portuguesas africanas, as feitorias na Índia, no Ceilão, em Malaca, Japão, Macau, além de um terço da Itália com o Reino de Nápoles, ilhas no Mediterrâneo, cidades no norte da África, os ricos territórios de Flandres, além das coroas dos reinos de Portugal, Castela, Navarra e Aragão. Mas, com grandes poderes, Filipe também atraiu grandes inimigos. França, Inglaterra, Holanda e os otomanos atacavam com frequência os espanhóis, temendo o seu extremo poder. E agora, Portugal também passava a ser alvo dos inimigos da Espanha. Como no rico Ducado de Flandres, que hoje corresponde à Bélgica e Holanda, os espanhóis travavam a Guerra dos 80 Anos contra as Províncias Unidas do Norte, Portugal passou a ser um inimigo natural dos holandeses. Aproveitando-se disso, os holandeses passaram a atacar sistematicamente os territórios portugueses, invadindo o Brasil, Angola e mirando também os territórios no Extremo Oriente, como Ceilão, o Japão e a China. Alguns territórios, como o Brasil e Angola, foram invadidos pelos holandeses e recuperados posteriormente pelos portugueses. Mas outros territórios, como Ceilão e Malaca, acabaram para sempre perdidos. E a possessão lusitana na China, Macau, foi assediada pelos holandeses em 1601, 1603 e 1607. A intenção dos holandeses era somente prejudicar os portugueses em seu comércio na Ásia. Mas, em 1622, os holandeses decidiram realmente tentar invadir e capturar a cidade. O que os portugueses tinham conquistado pela diplomacia e negociação com os mandarins, os holandeses estavam dispostos a tomar à força. E isso se devia também à frustração dos batavos nos mares asiáticos. Os holandeses tinham firmado um entreposto comercial na cidade japonesa de Hirado,
que nem de longe se aproximava do sucesso que tinha o entreposto português de Nagasaki, que foi fundado e era controlado pelos portugueses. E o grande sucesso português se devia ao fácil acesso que eles tinham à China. Assim, os holandeses esperavam que a captura de Macau lhes concedesse uma base comercial na China e, ao mesmo tempo, tiraria dos portugueses a lucrativa rota entre Macau e Nagasaki. A queda de Macau também deixaria os espanhóis nas Filipinas sem uma importante base de apoio e tornaria mais fácil para os holandeses montarem um ataque a Manila. Desse modo, a queda da Macau portuguesa seria o prelúdio da futura queda das Filipinas espanholas. Apesar dos ataques holandeses, as autoridades portuguesas em Macau não criaram um grandioso sistema defensivo para a cidade. Isso por conta da constante interferência das autoridades chinesas, que temiam a superioridade portuguesa na região. Assim, os chineses colocavam entraves às fortificações portuguesas na região, por acreditarem que os portugueses não perderiam Macau para outras forças estrangeiras. Os portugueses queriam se preparar para combates com potências europeias, como os ingleses e holandeses, mas os chineses achavam que as potências invasoras seriam os piratas. Assim, se os portugueses se reforçassem demais na região, poderia ser uma ameaça à própria China. Desse modo, diplomaticamente, os portugueses mantinham em Macau poucas baterias, no extremo oeste da península, mais tarde na fortaleza de São Tiago da Barra, uma em cada extremidade da baía sul da Praia Grande, além de uma fortaleza no monte semi-concluída que dava para a sé da Catedral de São Paulo. Mas, pior que as defesas de Macau estarem em um mau estado, eram os inimigos de Portugal saberem disso. E foi justamente o que aconteceu quando o navio holandês Galias apreendeu um navio português ao largo da costa da Malásia em 1621, contendo justamente as cartas do governador de Macau, alertando para a baixa prontidão e pedindo mais baterias e reforços. Assim, o governador-geral das Índias Orientais Holandesas, Jan Pieterszoon Coyen, vendo as cartas interceptadas e pelas informações disponíveis do Japão, considerou que Macau não resistiria a um grande ataque holandês e, assim, pôs em marcha o seu plano de invasão. As ordens para a invasão partiram diretamente da Holanda. Os holandeses tinham ordem para recrutarem todo navio holandês que encontrassem pelo caminho para participar imediatamente na operação de invasão. E assim, os holandeses reuniram uma formidável frota de 13 grandes navios e mais de 1.300 combatentes holandeses para a invasão da ilha. Macau estava inadequadamente fortificado e com falta de combatentes. A frota holandesa chegou quando a maioria dos cidadãos de Macau estavam no cantão comprando mercadorias para o comércio anual com o Japão. Além disso, o imperador Ming tinha requisitado homens aptos e canhões de Macau para combater a conquista Manchu da China em outubro do ano passado. Assim, de acordo com os registros portugueses, havia na cidade apenas 50 mosqueteiros e 100 residentes capazes de portar armas. Seria uma luta de 100 contra 1.300. Assim, os portugueses saíram chamando os habitantes, os padres e até mesmo os escravos para lutarem ao seu lado na defesa da localidade. A defesa da cidade portuguesa estava a cargo do comandante Lopo Sarmento de Carvalho. Ao vislumbrar a terrível frota invasora se aproximando na madrugada, ele logo percebeu que não seria apenas uma operação de bombardeio, mas sim de invasão, que provavelmente ocorreria no dia seguinte. Assim, o comandante português habilmente mobilizou toda a cidade, passou a noite inspecionando as fortificações e reunindo seus homens para lutar até o fim. Porém, a defesa portuguesa deveria ser feita de forma inteligente. Se os portugueses enfrentassem os holandeses na praia, à altura da mira dos seus canhões, seriam alvos fáceis. Assim, a estratégia desenvolvida por Lopo seria justamente fazer ataques coordenados em várias linhas de defesa. E, ao amanhecer, começou a invasão. Os holandeses desembarcaram mais de 800 homens na praia,
que enfrentaram a resistência de cerca de 60 portugueses e 90 chineses entrincheirados na praia, sob o comando de Antônio Rodrigues Cavalino. Essa guarnição atirou contra os invasores, matando 40 e ferindo o almirante Heigersen na barriga, tirando-o de combate. Logo após esse combate inicial, os portugueses conseguiram recuar para o interior. Quando os holandeses dominaram então a praia, eles logo deixaram 2 companhias na praia como retaguarda e avançaram para o interior da cidade com 600 homens, travando escaramuça com os homens de Cavalino em retirada ao longo do caminho. Inicialmente, os holandeses foram de forma ordenada para um campo de artilharia no centro da cidade. Mas o campo era uma armadilha e já estava na posição de tiro de outras fortificações. De lá, um tiro certeiro de canhão, atribuído ao padre jesuíta Giacomo Rô, explodiu um comboio de munição holandesa, causando uma grande explosão e muitas baixas no inimigo. Após isso, os holandeses tentaram subir o Morro da Guia para ter uma visão do campo de batalha, mas lá 30 chineses e negros, devidamente entrincheirados, expulsaram com ferocidade os invasores. Enquanto isso, Lopo Sarmento mantinha a guarnição que sofria os bombardeios dos navios no Forte São Jorge. Mas, ao perceber que aquele forte não ia ser atacado pelas tropas em terra e nem pelos que estavam na praia, o comandante logo ordenou que todos corressem em direção ao Monte da Guia para ajudar os defensores. E, no centro de Macau, uma das cenas mais icônicas da batalha aconteceu. Os portugueses, vendo a resistência que se travava no Morro da Guia, as sucessivas baixas holandesas sem haver nenhuma portuguesa e vislumbrando a incrível possibilidade de vencer a batalha, evocavam o nome de Santiago e corriam na direção dos holandeses. Como os holandeses não tinham praticamente matado nenhum português e apenas iam sofrendo baixas, mesmo estando em maior número, a moral das tropas caía de forma absurda. E piorava ao ver agora a grandiosa carga de escravos que, enfurecidos, também se atiravam e matavam os holandeses em grande quantidade ao lado dos portugueses, junto com o comandante Lopo Sarmento. Os escravos disparavam os canhões, manejavam balestras e se atiravam com espadas rumo aos invasores, travando uma verdadeira luta de vida ou morte na defesa do morro. Para os holandeses, nada daquilo fazia sentido. Contar com os padres jesuítas na defesa da localidade era até compreensível, já que eram inimigos no Japão. Mas os portugueses contarem com a lealdade dos escravos, não. O capitão Hans Ruffgen mandou que seus compatriotas permanecessem firmes, mas ele foi logo morto nos combates, quando a retirada holandesa, então, se transformou numa derrota. Os holandeses, em fuga, desesperados, chegaram à praia de Cacilhas, e as 2 companhias de retaguarda, que deveriam cobrir a retirada, ao verem o resultado inesperado, entraram em pânico e logo fugiram para os barcos sem disparar um tiro. O pânico entre o grupo de desembarque holandês foi tão grande que as barcaças holandesas tiveram de avançar para águas mais profundas para evitar serem derrubadas pelos fugitivos, fazendo com que muitos deles se afogassem ou fossem baleados pelos portugueses no mar. As baixas entre os oficiais holandeses foram especialmente graves. 7 capitães, 4 tenentes, 7 alferes foram mortos ou capturados na batalha. Além da perda de pessoal, os holandeses também perderam todos os seus canhões, bandeiras e equipamentos. Já no lado português, totalizaram apenas 4 portugueses, 2 espanhóis e cerca de 20 escravos feridos. Na Holanda, o governador Coen ficou extremamente amargurado com o resultado da batalha. E o mais interessante é que por suas cartas se tem uma boa visão da perspectiva holandesa da batalha. Escreveu um Coen que, dessa forma vergonhosa, perdemos a maioria dos nossos melhores homens nessa frota, juntamente com a maioria das armas. Os portugueses venceram-nos em Macau com seus escravos. Não foi feito com nenhum soldado, porque não tinha nenhum em Macau. Vide como o inimigo defende assim as suas possessões tão facilmente, enquanto nós desperdiçamos as nós próprios.
Ele também disse que os escravos dos portugueses em Macau os serviram tão bem e tão fielmente que foram eles que nos derrotaram e expulsaram no ano passado, e que a nossa gente viu muitos poucos portugueses durante a batalha. Quando os oficiais chineses menores levaram as cabeças dos comandantes holandeses a Cantão como prova do serviço português na defesa do território chinês, relataram também a bravura dos escravos, fazendo com que os escravos fossem recompensados pelo governo chinês e que recebessem também dos portugueses a sua alforria, passando a residir e comerciar como homens livres, súditos do rei de Portugal. Os holandeses, por sua vez, tentaram ainda implementar um comércio com a China à força, espalhando terror entre as embarcações chinesas para os coagir a comerciar. Mas os chineses passaram a considerar os holandeses como piratas e por isso se recusaram a transacionar qualquer mercadoria que fosse com eles, deixando o comércio apenas com os portugueses. O papel dos escravos na defesa de Macau foi de fato impressionante e chocou os combatentes holandeses. No entanto, essa não seria a única vez em que os holandeses enfrentariam esse fenômeno. Nos campos do Brasil, brancos, negros e índios lutariam juntos também para expulsar os holandeses do território pernambucano. Nessa batalha, um negro chamado Henrique Dias conduziria os negros na luta contra os holandeses e levaria não só a sua condecoração como Cavaleiro da Ordem de Cristo, como também a criação de um destacamento militar formado por soldados negros no Brasil colonial, que lutariam em prol da Ordem do Império Português, o chamado Terço dos Henriques. Mas isso é assunto para vídeos futuros aqui do canal. E você, conhecia essa história? Então comenta aqui o que achou e já manda para os seus amigos, que certamente vão adorar conhecer essa história. E aproveita e se inscreva agora mesmo aqui no canal para conhecer ainda mais sobre a história ibérica.